Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre função afim. Vamos estudar o seu gráfico, o seu sinal, vamos ver onde essa função é crescente e decrescente e vamos analisar também a sua imagem e o seu contradomínio, ok? Então vamos lá para a aula de hoje. Agora vamos definir o que é uma função afim. Dada uma função de RR, a gente chama ela de função afim quando ela pode ser escrita como sendo AX mais B, onde A e B são números reais e o A é diferente de zero. Esse valor A aqui a gente chama ele de coeficiente angular da reta, certo? Então ele é dado pela tangente de alfa, onde esse alfa é exatamente a inclinação que a reta tem com relação ao eixo x. E o B a gente chama ele de coeficiente linear, certo? Onde o gráfico sempre vai cortar o eixo y, vai ser no ponto B. Então, o gráfico de uma função afim é uma reta, certo? Esse carinha aqui, essa inclinação aqui, é justamente o alfa. Então, o A, que é o coeficiente angular, é a tangente de alfa. O B é sempre onde a reta corta o eixo y, certo? E onde a reta corta o eixo x é no ponto menos b sobre a. Então, antes de dar continuidade, vamos analisar dois casos particulares da função afim. O primeiro é quando esse rapazinho aqui é 1 e o b é 0. Então, a gente tem a reta y igual a x, certo? E essa função aqui é a função identidade. Então, a função identidade é um caso particular da função afim, quando A é 1 e o B é 0. O outro caso é a função linear, certo? A função linear é a função afim quando B é igual a 0. Então, a função linear é um caso particular da função afim. Mas tudo que a gente estudar aqui sobre função afim, a gente pode analisar na função linear. Agora vamos analisar se a função afim ela é injetora, certo? Então, para ela ser injetora, a gente tem, eu vou pegar aqui um f de x igual ao f de y. Que é o f de x? É a vezes x mais b. Que é o f de y? A vezes y mais b. A gente pode cancelar o b com o b, vai ficar a vezes x igual a vezes y. Simplificando aqui por a, x igual a y. Então a função afim ela é injetora. Se você não sabe a definição de injetora, eu vou deixar aqui no card a definição de função injetora. Agora vamos ver quem é a imagem da função afim, certo? Então a gente vai mostrar aqui que, dada a função afim f de r em r, então a imagem de f vai ser igual aos números reais. Então, se eu pegar qualquer número real do contradomínio, certo? Que é os reais, então a gente vai verificar se existe um x tal que o y é igual a x mais b. A gente pode colocar esse b para o outro lado, então vai ficar y menos b igual a vezes x. Como o a é diferente de zero, porque essa função aqui é uma função afim, então x é y menos b dividido por a. Agora note que o y é um número real, então quando a gente realizar essa operação aqui, a gente vai continuar tendo o x como um número real. E o f de x, que é o f de x? Vai ser o x é y menos b sobre a, então vai ficar a vezes y menos b sobre a mais b. Então isso vai ficar y menos b mais b, simplificando aqui o a,
b com menos b dá zero, então vai sobrar só o y. Então a função afim, ela é sobrejetora. Como a gente mostrou que ela é injetora, então a função f de x é bijetora. Então toda função afim é uma função bijetora. Ele é o coeficiente angular da função. Então, uma maneira prática para descobrir que é o valor de A, basta você conhecer dois pontos no gráfico, ou conhecer dois pontos dessa função. Então, para a gente encontrar o A, basta a gente calcular a diferença entre o Y dividido pela diferença entre o X, certo? Então, assim a gente encontra quem é o coeficiente angular da reta. Esse A tem com relação ao gráfico da função afim. A gente já sabe que o A não pode ser zero. Então, ou ele é maior do que zero, ou menor do que zero. Então, sempre que o A é maior do que zero, a gente tem que o gráfico dessa função vai ser crescente. Então, vai ser uma reta, certo? Que ela é crescente. Então, seu gráfico vai ter um comportamento dessa forma aqui. Já se o A for menor do que zero, a gente vai ter uma função decrescente. E o seu gráfico será nesse sentido aqui, certo? O gráfico vai ser decrescente. Se você não sabe que é uma função crescente e decrescente, eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar uma aula que explica o que é uma função crescente e uma função decrescente. Agora vamos ver quem é o zero de uma função afim. O que é o zero? É a raiz da função afim. Ou seja, a gente tem que encontrar o valor de x de maneira que o y seja igual a zero. Mas se o y é igual a zero, então a gente vai ficar com ax mais b igual a zero. Então, o a vezes x é igual a menos b. Então, x é menos b sobre a. Então, a raiz de qualquer função afim é dada por menos b sobre a. Agora vamos estudar o sinal da função afim. A gente já sabe que o sinal, a gente sempre olha para o eixo y, certo? Se você não sabe como identificar o sinal de uma função qualquer, então vai lá na descrição do vídeo que vai ter um vídeo lá que explica como determinar o sinal de uma função. Então a gente basta desenhar um gráfico. Então, o primeiro caso é quando A é maior do que zero. Quando A é maior do que zero, a gente já viu que a função ela é crescente. Então ela passa na raiz, que é menos b sobre a, e o seu comportamento é assim. Então a direita da raiz vai ser positivo e a esquerda da raiz vai ser negativo. E se o a for menor do que zero, a gente tem o quê? Que a raiz é menos b sobre a, só que o comportamento dela é decrescente. Então ela vai ser positiva à esquerda da raiz e vai ser negativa à direita da raiz. Então, como é que a gente pode escrever isso? Ó? Sempre que o a for maior do que zero, a função vai ser positiva para o x maior do que a raiz. Lembre-se que esse rapaz aqui é a raiz da função afim. E vai ser negativa à esquerda da raiz. Agora, no caso, quando a é menor do que zero, a gente tem que ela vai ser positiva à esquerda da raiz e negativa à direita da raiz, ok? Caso você não queira decorar isso, é só lembrar que para você estudar o sinal da função afim, você encontra a raiz, que é menos b sobre a, e vê se ela é crescente ou decrescente. Se for crescente, então aqui é positivo e aqui é negativo. E se for decrescente, é o contrário. Vamos fazer um exemplo, certo? Estude o sinal dessa função aqui. Então, quem é o nosso A? O nosso A é 1/3 e o B
é 3 meios. Então, a raiz de qualquer função afim é sempre x igual a menos b sobre a. Então, vai ficar menos, quem é o b? É 3 sobre 2. E o a é 1 terço. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso daqui vai dar menos 9 sobre 2. Então, agora que a gente sabe quem é a raiz, a gente coloca a raiz aqui, menos 9 sobre 2. O gráfico é crescente. Por que é crescente? Porque o A é positivo. Então, se é crescente, o seu comportamento é assim. Então, aqui é negativo, porque está abaixo do eixo X. E aqui é positivo. Então, agora é só escrever. A função vai ser positiva para todo x real, tal que o x é maior que menos 9 sobre 2. E vai ser negativa quando o x real, tal que o x é menor do que menos 9 sobre 2. Então, estudar o sinal da função é isso. É saber onde ela é positiva e onde ela é negativa. Agora vamos ver esse problema. Uma empresa que trabalha com cadernos tem um gasto fixo de R$400, mais um custo de R$3 por caderno produzido. Sabendo que a unidade será vendida a R$11, quantos cadernos deverão ser vendidos, no mínimo, para que a empresa não tenha prejuízo? Então, a primeira coisa é o número de cadernos, eu vou chamar de x, certo? Agora a gente tem uma função que vai dar o custo. A função que dá o custo é R$3 por caderno, então vai ser 3 vezes x, mais uma taxa fixa de R$400. E o preço da venda é R$11, então vai ser 11 vezes x. Eu quero saber qual a quantidade mínima que deverão ser vendidas para que não tenha prejuízo, certo? Então, para que não tenha prejuízo, o valor arrecadado pela venda tem que ser no mínimo igual ao que foi gasto aqui, com a função custo. Então, a gente está procurando o valor de x para que v de x seja igual a c de x. Então, vai ficar 11 vezes x igual a 3 vezes x mais 400. Passa 3 para cá, vai ficar 8 vezes x igual a 400. Então, o x é 400 dividido por 8. Então, o x vai ser igual a 50. Então, letra A, 50 cadernos. Um atleta, ao ser submetido a um determinado treino específico, apresenta ao longo do tempo um ganho de massa muscular. A função P de T, expressa essa daqui, certo? Ela vai dar o peso que o atleta adquire com o tempo, certo? Onde o P0 é o peso inicial e T é o tempo em dias. Considere um atleta que antes do treinamento apresentava 55 kg e que necessita chegar ao peso de 60 kg em um mês, certo? Fazendo unicamente esse treinamento. Então a pergunta é: será possível alcançar o resultado esperado? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver quanto tempo por esse treinamento uma pessoa leva para sair de 55 kg como peso inicial e atingir 60 kg. Então a gente vai ficar com 60, vai ser 55 mais 0,19 vezes T. Passando 55 para lá, vai ficar 5 é igual a 0,19 T. Então T é 5 dividido por 0,19. Fazendo essa divisão aqui, a gente vai encontrar aproximadamente 26,3. Ou seja,
o tempo necessário vão ser 27 dias. Então, como ele pergunta se é possível atingir esse peso em um mês, então um mês tem 30 dias. Então, como ele precisa de apenas 27 dias, então a resposta é sim. Será possível alcançar o resultado esperado de 10 litros por hora. Enquanto o reservatório B ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. No gráfico estão apresentados no eixo Y os volumes em litros da água contida em cada um dos reservatórios em função do tempo, que é dado em horas, representado no eixo X. Determine o tempo x0. Então, note que o tempo x0 aqui é exatamente aonde a quantidade de águas em A e B é a mesma. Então, vamos primeiro colocar aqui quem são as funções de cada reservatório. Eu vou chamar de A de X. Note que A de X, ele perde água a uma taxa constante de menos 10 litros por hora. Então, vai ficar menos 10 vezes X. Agora, note que quem é o B? O B é onde a função corta o eixo X, o eixo Y. E aqui ele já dá que é 720. E a função b de x diz o seguinte, que ele ganha água a uma taxa constante de 12 litros por hora. Então vai ficar 12 vezes x e o gráfico corta o eixo y em 60. Vai ficar mais 60. Agora o que a gente quer é encontrar um tempo onde a de x seja igual a b de x. Então a gente vai ficar com 12x mais 60 é igual a menos 10x mais 720. Passando menos 10 para cá, vai ficar 22x igual. Passando 60 que está positivo, passa para o outro lado negativo. 720 menos 60. O 22 está multiplicando, passa dividindo. Então, quando a gente fizer essa divisão aqui, vai dar 30. Então, são necessárias 30 horas. Então, pessoal, essa foi a aula de função afim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a aula tenha ajudado vocês de alguma forma. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque todas as semanas temos aulas novas. E, além disso, todo sábado, às 19h30, nós fazemos uma aula de exercício, onde o objetivo da aula é ajudar vocês na interpretação de problemas. Então a gente traz problemas e a gente resolve passo a passo, mostrando como identificar e como interpretar as questões de matemática. Então, por hoje é só e até a próxima aula.